Iremos dar início à apresentação do nosso projeto, em que o nome dele é Energia Inteligente, conectando OPC-UA e Simulink para controle BESS. Da disciplina Sistemas Armazenamento de Energia, os participantes são Alan Tonon, Leonardo Melati e Samuel Fortes. Iremos dar início à introdução para explicar a nossa motivação. Basicamente, a motivação para desenvolvermos um sistema de monitoramento do BESS surgiu com uma ocorrência que eu presenciei no meu trabalho. Eu compartilhei com meus colegas, onde eu estava numa fábrica e estava sendo realizada uma parada fria de máquina. Uma parada fria de máquina é quando se cortam todas as formas de energia da máquina, incluindo energia elétrica que alimenta a máquina e a sala elétrica da máquina. Nessa sala elétrica estavam os servidores de controle da máquina em questão. Servidores que são computadores que estavam rodando Windows 10, e para esses servidores em específico havia um banco de baterias que alimentava eles caso a energia da fábrica caísse. Só que esse banco de baterias ele tinha um tempo específico um tempo de 2 horas que ele conseguia segurar a energia caso a energia na fábrica caísse. Só que a parada que ocorreu, ela era de um período maior que 2 horas, ela foi de 12 horas. Então, esse banco de baterias não foi o suficiente para manter os servidores ligados durante todo esse tempo. E quando o banco de baterias se esgotou, os servidores simplesmente cortou energia para eles e eles desligaram repentinamente. O que para um servidor de computadores, isso é um risco. Pode causar danos, pode corromper um disco rígido, o Windows pode não voltar da mesma maneira correta. Então, a ideia de ter um sistema de monitoramento com envio de dados OPC é justamente para, em caso que um BESS ele não consiga manter a carga energizada por muito tempo, ele possa avisar a carga que a bateria está acabando. E, por exemplo, com 30% faltando, e nesse caso dos servidores, por exemplo, iniciar um processo de desligamento seguro, dos servidores, ou então até no caso, se esse BES estivesse alimentando um motor ou então alguma outra máquina, iniciar um processo de parada segura desta máquina. Então aí foi a motivação de desenvolvermos uma comunicação OPC para monitorar o BES. E passando agora para o item 2, as necessidades. Como conversado pelo Leonardo e enfatizado, o sistema, se não tiver bem desenvolvido, ele pode acabar gerando danos graves, né, aos equipamentos físicos. Então, a principal necessidade que nós temos é fazer a simulação e os testes adequados em um ambiente controlado e virtual para que ele se apresente com a confiabilidade a um nível aceitável para a implementação em qualquer empresa. Então, a solução do nosso projeto foi fazer a conexão ao OPC-UA com a possibilidade de um suporte de telemetria. Ou seja, nesse caso, a gente vai estar utilizando o Simulink. Por que utilizar o Simulink? Para nós da Unesp, o Simulink é de graça. Então, o que tornou algo mais viável para a gente. Mas existem outras plataformas que é possível realizar essa conexão. Então, esse é o motivo da nossa escolha. Então, o nosso trabalho é basicamente a conexão OPC-UA com o Simulink para o controle de uma bateria BSS. Então, como falado pelo Samuel, a principal ideia do nosso projeto é a comunicação do OPC-UA no MATLAB Simulink, pois inicialmente nós temos acesso a essas ferramentas pela parte de ensino e que a gente vai conseguir parametrizar e pegar as informações referentes às baterias desejadas. Lembrando que uma frase muito importante é que
O PCOA é mais que um protocolo, é a ponte que conecta mundos digitais e físicos, unificando dados para impulsionar a automação e a inovação. Sendo que o PCOA é uma das comunicações mais utilizadas na indústria atualmente e que é uma das principais comunicações que alavanca a indústria 4.0, automação, monitoramento inteligente, ela se torna um tema totalmente necessário e indispensável para o projeto. O Simulink, por sua vez, é onde as ideias ganham vida, transformam modelos em soluções práticas para os desafios do mundo real. Essa frase nada mais é que a gente pode simular, através de bloquinhos, fazer toda a simulação. Então a gente vai poder fazer a conexão ao PC com a parte de código do MATLAB, e com o Simulink a gente pode montar todo o circuito da bateria simulando um BSS. Toda a parte das cargas, toda a parte de conexão entre o computador e o recebimento dos dados até a amostragem. Então, como que a gente realizou esse projeto? Primeiramente, como tudo, a gente teve que instalar uma biblioteca do MATLAB, o Industrial Communication Toolbox, para o OPC. Então, em nossas pesquisas, encontramos suporte para que seja possível realizar as conexões. O OPC que a gente criou foi o PROSYS, o Simulation Server PROSYS. Então, é um software aberto. E beleza, agora nós temos a conexão OPC com o MATLAB, mas ainda precisamos realizar a conexão com o Simulink. Então a gente mais uma vez pesquisou e encontramos um modelo para configurações desses dados. Então, passar agora a palavra para o Léo, explicar um pouco melhor nosso projeto e o seu funcionamento. Então, aqui explicando como foi feita a simulação da bateria, nós pegamos um bloco de bateria presente na própria biblioteca de baterias do Simulink, eu utilizei esses dados para simular a bateria de tensão nominal de 7.2 volts, capacidade nominal de 5.4 amperes-hora, estado inicial de carga de 100% e tempo de resposta da bateria de 30 segundos. No próximo slide tem o sistema que foi desenvolvido para simular o decaimento de uma bateria. No caso, essa bateria é uma bateria de corrente contínua e foi ligada a uma carga resistiva para simular o consumo dessa bateria e o decaimento conforme o tempo. Foi colocado um medidor de bateria simulando um multímetro ligado diretamente à bateria e também foi enviado essa variável para um OPC Server. Apenas abrindo uma explicação sobre a arquitetura do OPC, o OPC é constituído de duas partes: o OPC Server, que envia dados, e o OPC Client, que requisita e lê esses dados. Então, no caso, o OPC Server ele estará do lado da bateria e irá diretamente receber os dados da bateria, dados de tensão, corrente e capacidade de carga, e por meio de comunicação OPC, ele irá enviar esses dados para o OPC Client. E nisso, os dados que serão enviados do server ao client estarão disponíveis na rede do client. Como pode ver, o monitoramento OPC, que é onde encontram-se os dados de tensão, corrente e capacidade atual da bateria. O tempo, que no caso seria o tempo que está sendo medido esses dados, e a qualidade do sinal. Esse indicativo de qualidade do sinal, ele diz se o OPC Client está recebendo ou não dados do OPC Server. Ele é um indicativo binário que mostra se a comunicação está funcionando nesse tempo ou não. Um ponto mais interessante de falar desta tela é que a simulação adotada foi uma simulação discreta, ou seja, uma simulação step by step, passo por passo. E o tamanho do passo adotado
foi de meio segundo. Por que foi adotado um passo de meio segundo? Primeiramente, pela limitação da própria capacidade de processamento do MATLAB. Caso foi testado com passos menores, de 0,05 segundos até 5, 10 a menos 5 segundos no tamanho de passo, mas para simular um período maior de decaimento de bateria, por exemplo, 1 minuto, 10 minutos, ele estava demorando um tempo muito grande simulando no computador convencional. Então nós aumentamos o tempo de passo para conseguir fazer essa simulação em um computador doméstico, mas também porque para esta simulação de decaimento da bateria, ela não requer um tamanho de passo tão pequeno. Ela pode sim adotar um tamanho de passo de meio segundo, que não trará um prejuízo grande para a nossa aplicação. Caso a bateria em questão necessite de um tempo de passo menor, isso pode ser ajustado. Agora passando para o próximo slide, nos resultados. Com esses resultados foi possível observar que a comunicação OPC-UA funcionou. Na linha azul tem ao nível de tensão da bateria, que ele decai conforme o tempo. E na linha amarela pode ser visto o total de carga da bateria em determinado instante, que começa a 100% e após algum tempo decai até zero, mostrando o descarregamento da bateria. O que poderia ser feito é uma lógica em que, caso o dado de nível atual da bateria chegasse a 30%, já disparasse algum alarme, já disparasse alguma sequência para o desenergizamento suave do sistema do qual a bateria está alimentando. Por fim, com o desenvolvimento do trabalho, foi possível entender que, avaliando, tivemos total êxito na integração entre o OPC-UA e o Simulink para o sistema BESS. Além disso, também tivemos um controle eficiente dos dados da carga, tensão e corrente, que se mostraram bem satisfatórios. Além disso, foi possível realizar totalmente o teste em um ambiente simulado e com segurança, sem risco de percas ou desgastes do equipamento. E por fim, nos permitiu identificar a possibilidade da economia no custo de implementação, pois assim evitamos falhas dos sistemas reais, o que geraria ainda mais economia para a empresa. Um adendo que eu gostaria de fazer na conclusão deste trabalho é que o trabalho em si sugeriu apenas uma aplicação de comunicação OPC-UA para monitoramento de nível e carga da bateria. Entretanto, uma vez estabelecida uma comunicação OPC-UA entre um sistema de controle da fábrica, por exemplo, e um sistema do BESS que monitora o BESS, outros dados também poderiam ser passados, como por exemplo dados até de qualidade de energia, até algum dado de clima, por exemplo, para caso isso fosse associado com uma energia solar, energia eólica. Isso apenas abre portas para a expansão da utilidade dessa comunicação.